aqui com uma entrevista super especial. Estamos aqui com este convidado ilustre, Tony Canaan, que é conhecido por sua humildade, seu carisma, é conhecido pelo seu carinho com os fãs e atenção e sua disponibilidade sempre. E olha, estou muito feliz de estar aqui com você, Tony. Dá um oi pro pessoal. Fala, galera. Demorou, né? Mas a gente já conseguiu. Agora vamos falar um pouco de tudo aqui agora. Sim, com certeza. E já vamos começar aqui, ó. Você, no mundo do automobilismo, é conhecido como o homem de ferro do automobilismo, porque você já correu em tudo quanto é tipo de prova de resistência, já desafiou muitas leis físicas do próprio corpo e, né, ganhador das 24 horas de Le Mans, 24 horas de Daytona e também as 500 milhas da Indianápolis. Então você tem muita história com provas de resistência e eu queria começar aqui. Como é que você faz esse trabalho mental para conseguir toda essa disponibilidade e todas essas habilidades com provas de resistência? Então, Yuri, eu comecei, na verdade, por causa das corridas, né? Eu comecei a fazer exercício para poder estar bem preparado para poder guiar o carro de corrida. E aí eu adoro desafios e a gente comecei a correr a pé, aí você começa a pedalar, que como toda criança a gente pedala. A natação foi uma coisa que eu fiz desde criança, porque quando eu comecei a correr de kart eu não podia ir para a academia puxar ferro. Então, um dia um dos meus treinadores falou: pô, você já pedala e corre, por que você não faz um triatlon? Aí do triatlon um triatlon pequeno virou um Ironman. Mas isso, na verdade, o maior segredo disso tudo foi para eu ter uma disciplina, não só dentro das pistas, mas como fora, para eu poder me regrar e acordar todo dia com um objetivo, que era estar melhor e bem fisicamente para poder guiar o carro de corrida. E com isso, eu acho que com o tempo, o que acontece? A minha carreira na Indy foi uma carreira muito longa, né? Foram 26 anos. Eu tenho 48 anos, que é uma coisa muito atípica hoje em dia, um piloto da minha idade ainda estar correndo numa categoria de alto nível, mas eu acho que isso é graças a eu ter cuidado muito bem do meu físico para estar bem preparado para correr no carro de corrida. Mais da metade, mais da metade da sua vida correndo na Indy. Se eu não me engano, você ainda corre fora, ainda corre. E assim, agora eu quero saber, né? Você já é campeão de muitas coisas, mas a Indy 500 eu tenho uma atenção especial porque eu já vi muitas provas suas. Então, assim, eu quero saber como é que é a sensação de correr em corridas de circuito. Então, um circuito oval é tudo muito rápido. As coisas acontecem numa fração de segundo. Então, o que você precisa se acostumar? Quando você está lá a 400 km por hora, o seu campo de visão tem que ser muito mais além do que está acontecendo aqui só, na sua frente. Você tem que olhar 100 metros para frente, porque o momento que alguma coisa acontece, se você tiver uma reação, é muito rápido. Então, você está sempre olhando muito mais longe do que as pessoas acham. Então, uma sensação, para mim, melhor sensação que tem. Eu acho que eu nunca vou guiar nenhum carro mais rápido do que um Indy em Indianápolis, então é uma experiência muito legal. Cara, outra corrida de circuito bem parecida, mas que também é parecida com a Stock Car, é a NASCAR, que tem nos Estados Unidos, no circuito oval. E eu queria saber, tem alguma outra corrida que você teria gosto de correr? Eu gostaria uma hora de fazer as 500 milhas de Daytona. Cara, é uma corrida em tanto. Eu tenho certeza que você está bem preparado para isso, espero que você consiga. E olha, agora eu quero saber, como é que o seu carinho pelos fãs, né? Como é que toda essa atenção que você tem te ajuda a ter carinho mundialmente? Porque todo mundo que é fã do Tony Canaan ama pelo seu carisma, né? Cara, eu acho assim, na verdade, eu sou fã de muita gente também. Então eu tento tratar as pessoas como eles me tratam. Então, na minha cabeça sempre foi o seguinte: muitas vezes a gente tem que pensar que o fã tá lá para torcer por você, é uma coisa que é super sua, assim. O fã não ganha nada se eu ganhar a corrida, quem ganha sou eu. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter uma atenção melhor, porque assim, vamos supor, um cara vem assistir a corrida aqui e de repente ele tem 20 segundos para ver você e vai ser os únicos 20 segundos que ele tem na vida
para encontrar um ídolo. Eu tive ídolos que já me trataram muito bem e já tive alguns que eu admirava que não me deram a mínima atenção e eu me senti muito desapontado. Então eu tento sempre ter o carinho e a atenção porque eu me coloco no lugar deles. Então assim, é uma relação muito legal. Mundialmente falando, eu acho que os fãs sabem do carinho que eu tenho, por isso eles apreciam também. Eu sempre tento tirar foto, assinar autógrafo. Se eu tiver corrido, eu peço para passar no box depois, mas sempre dando uma resposta, uma explicação. Então isso criou uma relação muito legal, uma relação que, se Deus quiser, vai durar para sempre. E assim, é muito gratificante ter uma torcida super leal e não importa o resultado, eles estão sempre lá para comemorar comigo as minhas vitórias e para me levantar se eu tiver um resultado ruim. É verdade. E assim, ó, falando agora de histórias da sua vida, eu soube que você teve uma história de fatos bem curiosos com o Ayrton Senna, como aquela corrida de kart. Queria que você contasse algumas histórias curiosas para quem não sabe. Bom, a corrida de kart na fazenda do Ayrton foi o seguinte, ele convidou alguns amigos para a inauguração da fazenda deles, foi em 1991, você nem existia ainda. E me convidou. A gente fez uma corrida juntos, largamos em último, eu e ele eu ganhei a corrida e ele chegou em segundo. Então eu tenho uma foto no pódio, que eu não acho que muitos pilotos têm uma foto com o Ayrton Senna em segundo no pódio. Então, e com isso eu corria já na Europa e ele me falou, se você precisar de alguma ajuda, qualquer ajuda que você precisar, que não for patrocínio, você pode contar comigo. Isso foi em 91. Em 93, quando eu estava na Europa, eu tive um problema de patrocínio com a equipe e o Ayrton foi lá falar com o dono da minha equipe e basicamente falou, olha, eu não tenho dinheiro para patrocinar o Tony, mas se eu fosse você eu contrataria ele porque ele é melhor do que eu, ele ganhou de mim no kart. E o dono da minha equipe me contratou, que foi aí o começo da minha carreira internacional e foi quando eu cheguei, aí depois de 2 anos eu cheguei na Indy. Então essa é uma das histórias que eu conto com mais orgulho, não só porque o Ayrton foi e é o meu ídolo de todos os tempos, mas assim, eu tive a oportunidade de não só conhecer o meu ídolo, de como ele me ajudar a me dar com uma palavra, né, com uma frase, ele mudou completamente o rumo da minha carreira. Cara, é verdade, essa história me pegou muito quando eu descobri. E olha, agora que você falou que 2 anos depois você entrou na Indy, quais equipes você passou pela Indy e mais ou menos como foi a sua carreira? Pô, é quiz agora? Não sei se eu vou lembrar de todas. Eu comecei na Indy pela Tasman, era uma equipe super pequena. Aí, em 99, eu fui para a equipe da Forsyth, que era o carro do McDonald's, que eu acho que você já viu, que todo mundo adora. Em 2000, eu fui correr pela Monan, corri até, que era o engenheiro do Zanardi, na época que montou uma equipe, saiu da Ganassi e tal. Em 2003, eu fui para Andretti. Da Andretti, eu fui para KV. Da KV, eu fui para Ganassi. Da Ganassi, eu fui para Foyt. Da Foyt eu voltei para Ganassi e da Ganassi eu fui para a McLaren. Caraca, isso daí é uma história em tanto, passou por tantas equipes e olha, isso daqui não é um quiz mesmo, é que a sua história é muito interessante. E aqui ó, agora a gente tá na Stock Car, né? Como é que estão indo essas temporadas aqui, ó? A vida tá difícil aqui, viu? Mas a gente tá tentando aí acertar, uma hora vai acertar. Isso é uma coisa que a minha carreira inteira foi uma carreira de muita superação e dificuldade. A gente está tendo aí 2 anos, estamos no 3º ano, muito difíceis aqui na Stock, de adaptação, com problemas de carro, algumas quebras, algumas batidas aleatórias por culpa de outras pessoas, algumas por culpa nossa, mas a gente está trabalhando, Yuri. Eu não sou uma pessoa de desistir, eu acho que a gente sempre aprende, a gente aprende muito mais com os resultados ruins do que com os resultados bons. Então vamos continuar insistindo. Quem sabe uma hora aí a gente encaixa uma vitória. Não, você vai conseguir mesmo, porque, né, você é o Tony Canaan. E, olha, agora eu quero saber, né, assim, como eu disse anteriormente, você ainda está correndo fora. Como é que tá indo atualmente? Então, eu estou correndo de SRX, que é uma categoria da NASCAR, parecida com a NASCAR nos ovais curtos, e eu me aposentei da Indy esse ano, na Indianápolis, mas a gente não começou ainda, começa semana que vem, a SRX, toda quinta-feira à noite, são 6 semanas seguidas, e eu estou super empolgado. É um carro que eu também não tenho muito a manha, mas a gente corre na terra, a gente corre num oval pequeno de menos de meia milha, quase 1 quilômetro, então estou super empolgado.
Caraca, isso daí é pequeno, isso daí vai dar um trabalhinho, mas eu sei que você consegue. E olha, agora aqui, ó, você falou que você já correu em tudo quanto é lugar. Você já teve alguma experiência com carros de turismo? Já, eu corri de DTM aqui no Brasil, quando era o ITC chamava. Corri com o Ford GT em Le Mans e ganhei as 24 horas de Daytona com um protótipo. Então já tive algumas experiências sim. Eu soube eu soube da primeira, é claro, mas agora que você falou aqui das 24 horas, qual é a parte mais legal de correr em provas de alta resistência, como as 24 horas de Daytona e de Le Mans? Cara, é dividir o carro com seus companheiros de equipe, isso é muito legal, e a nossa equipe era muito forte, né? Eu, Scott Dixon, Kyle Larson e o Jamie McMurray. Muito legal você se comparar com os caras que são de alto nível, você dividir o carro, os caras te entregam um carro perfeito, você entrega o carro perfeito para eles. Essa interação, a troca de piloto é uma coisa super tensa, você tem que botar o teu banco, tirar o banco. Então, foi uma parte que eu curti bastante. E é tudo em quase algumas frações de segundo, assim, é muito rápido mesmo. Chega até ser tão rápido quanto quase como a Fórmula 1. E agora aqui, ó. Isso daí me lembrou muito do filme Ford vs Ferrari. Acho que você já assistiu, né? Agora, eu quero saber, na Indy 500, além do circuito, qual o fato mais legal de estar correndo no circuito oval? A velocidade. Velocidade. 412 por hora, é muito bom, né? Caraca, isso daí é muito mesmo. E olha, agora eu quero saber. Na Indy, você correu em muitas. Na Le Mans, você ganhou. Em Daytona, você ganhou. Agora eu quero saber, tem mais alguma categoria na parte dos Estados Unidos que você já correu e que foi um título bem legal? 12 horas de Sebring também. Eu corri com um carro da Honda, da Acura. Na época era um protótipo. E foi a primeira corrida do carro e a primeira vitória dele. Então isso foi muito legal. Inaugurar um carro e ganhar com ele na primeira vitória é muito top. E aqui, ó, agora eu quero saber um pouco mais de você. Conta alguns fatos curiosos que pouca gente sabe. Que eu acordo de mau humor, que eu tenho uma cueca da sorte, que eu uso só no domingo da corrida, que eu tenho 4 filhos, o que mais? Eu adoro ser pai. Minha paciência às vezes é muito curta, né, Bruno Carmo? O que mais que você quer saber? Deixa eu ver. Eu adoro fazer esporte. Eu amo ficar em casa, por mais que eu não tenha tempo. Adoro fazer vídeos para o YouTube, stream, essas coisas e a interação com a galera. E gosto de correr de carro. Isso daí, esse último eu acho que pouca gente sabia, sabe? Eu acho que você foi o primeiro a contar aqui, né? Olha que honra, estamos sabendo de fato. Então, agora, você disse vários fatos curiosos. Então, agora eu quero saber, tirando as corridas e tal, como é que é a sua rotina, em geral, seu estilo de vida, mais ou menos? Vamos lá, vou te falar o meu dia quando eu estou em casa, tá? Eu acordo 4h30 da manhã, às 5 horas da manhã começo a fazer exercício, das 5 às 7, às 7 as crianças acordam, eu dou café para eles, eu e a Lauren, a minha mulher. Às 7h50 eu levo as crianças para a escola, deixo eles na escola, vou para a academia, volto para casa umas 10h30, 11, almoço, dou uma trabalhada, e-mails, tá? Enfim, preparando, respondendo entrevistas e tal. No final do dia, as crianças chegam 3h30, às vezes eu vou buscar ou a Lauren vai buscar. Umas 5 horas eu faço exercício de novo. 6h30 jantamos todos juntos. 7 horas está todo mundo na cama. 7h30 começo a fazer a minha live na Twitch. Umas 10 horas da noite eu termino. E vou dormir. Esse é o meu dia. Caraca, é um dia complicado. É um dia até que um pouquinho puxado, assim. Esse daí eu acho que ninguém sabia mesmo. Se você não segue o Tony Canan lá na Roxinha, vai lá seguir ele. Porque aqui isso também. daí... Aqui tem também. canal também.
segue ele, porque as lives dele são muito legais. Eu acompanho, né, pessoalmente. E assim, agora eu quero saber aqui, ó. Quando você tá de férias, né? Quando acabam as corridas lá no final do ano, qual é o seu lugar preferido para passar as férias com a família? Em casa. Em casa. As pessoas falam, mas como assim? Eu nunca fico em casa. Mas, na verdade, a gente curte bastante ficar em casa, mas assim, o lugar que eles mais gostam é quando a gente vai para Disney. A gente sempre, no final do ano, vai para Orlando, passa alguns dias lá. Eu moro em Indianápolis, para quem não sabe. A gente tem um motorhome e eu vou guiando com todo mundo dentro, aquela bagunça durante 14 horas. E a gente vai para Orlando e eles adoram a Disney e eu também. É incrível mesmo. Eu também gosto, planejo ir assim. E os Estados Unidos é um lar de muitas pistas. E assim, agora eu quero saber. Pouca gente, eu acho que te perguntou isso, mas fala a sua pista favorita aqui do Brasil e fora do Brasil. É fácil. Interlagos e Indianápolis. Vou te dizer, Indianápolis é a resposta mais rara. Eu acho que foi a primeira ou a segunda que deram. Porque a maioria diz ou Spa, ou Silverstone, mas Interlagos... Eles não correram em Indianápolis, Yuri, eles não sabem. Mas Indianápolis é incrível, Daytona Olha, agora aqui, ó, você disse que faz live e tal. Qual o seu jogo de carro preferido? iRacing. iRacing? Que é um jogo de simulador e que a gente joga bastante. Todas as minhas lives, a maioria das lives são no iRacing. Eu sou ruim pra caramba. Não consigo jogar aquele negócio, a molecada me dá mó pau, mas é o que eu curto. Cara, olha, tem um jogo de simulador aqui, ele é o mais realista de todos. Acho que você com certeza já jogou. Assetto Corsa. Não é o iRacing é mais real. Sério? Uma hora você vai ter um simulador ali, depois a gente vai lá. Eu tenho certeza. Eu não sou bom, então você vai me dar um pau. Também não. Eu tenho certeza. Também não. Cara, então aqui, ó, vocês vão acompanhar lá depois, eu e o Tony lá no simulador. Só você, eu vou só ver. Não, você vai... Não, eu acho que eu sou pior do que você. Não vai saber porque eu não vou guiar, então você pode falar que você é melhor, entendeu? Beleza. Então, Tony, aqui a gente tá chegando aqui ao final da entrevista, mas eu queria te fazer algumas coisinhas antes. A primeira é que eu queria fazer um negócio com você, um esquema. São as perguntas turva aqui. Eu vou te fazer uma pergunta, você responde aqui, ser bem rapidinho. Qual a sua comida preferida? Arroz e feijão. Cara, essa eu não esperava. Aqui, ó. O que você esperava? Eu também não sei, o Rubinho disse a mesma coisa. Meu Rubinho, na verdade eu vou responder hot dog. Esse daí eu tinha um pouquinho mais de certeza. Aqui, ó, qual o seu feriado preferido? Natal. Se você pudesse ter um carro de qualquer lugar do mundo, época, protótipo ou não, qual seria? Uma Ferrari F40. História de um carro. A história de um carro, eu tinha um Gol a ar, o povo nem vai saber, pessoal, 1982, e isso era em 1992, ele era 10 anos mais velho, não andava nada, tinha um afogador a álcool, que você puxava, ele acendia uma luz, assim, enfim, vocês dão uma pesquisada aí. Mas essa história foi assim, um dia eu cheguei numa festa para estacionar o carro, e o valé, o manobrista, falou que ele não ia estacionar porque o meu carro era muito velho. Meu Deus do céu. Então, obrigado, Tony. Olha, última perguntinha aqui, ó. Tá bom, mano. Beleza. Ó, última pergunta aqui, ó. O conselho turbinado para quem tá assistindo aqui, para quem é fã de verdade do automobilismo, quem é fã de verdade de você. Conselho primeiro para seguir o canal do Yuri, se você já não segue, né? Aperta o like aí, faz um comentário. E um conselho, nunca desista dos seus sonhos. Por mais impossível que as pessoas digam para você que ele é, porque eu sou a prova viva de que isso é possível. Eu perdi meu pai muito cedo e todo mundo falou que eu tinha que desistir de correr de carro para estudar. Eu continuei estudando e não desisti de correr de carro. Então, vá atrás dos seus sonhos. Cara, então obrigado, Tony. Tu é demais, tu é a lenda viva e até a próxima, hein? Obrigado. Cadê? Você não vai... Eu tenho que assinar. Ah, é verdade, eu esqueci do carrinho, meu Deus. Esse carro é uma relíquia. É uma Só que relíquia não tem mesmo. mais pra vender. É verdade, é uma edição limitada. Eu ganhei de Você sabe, eu vou te contar uma coisa. Esse carro, depois que eu ganhei as 500 milhas de Indianápolis, o carro real, o grande, foi vendido por 3 milhões de dólares. No. E eu nunca mais vi. Nossa.
essa, hein? Bom, vamos lá, vou assinar a caixa. Não, o carrinho é meu? Pra mim, obrigado. Presente? Né, você já tem a unidade? Você falou aqui. Deixa eu procurar. Aqui na bandeira, né? É. Aqui, ó. Vê se uma tá pegando, que se não tá pegando, pega a outra. Aqui, ó. É seu esse carro? É esse Posso daí. assinar pra você? Claro. É. Caraca. Cara, obrigado, hein, ó. Segura aí. Cara, Dá um abraço aqui. Ô, levanta. Aê, rapaz. Valeu, viu? obrigado, hein? Foi a lenda viva, hein? Assim e assim. Valeu. Tchau, gente.